Salve! E então, já se inscreveu no nosso canal? Inscreva-se, compartilhe nossos vídeos, dê uma curtida e esteja sempre na cara do gol. Acabaram-se os testes. A seleção brasileira está no caminho para a Copa do Mundo. E nos dois últimos amistosos que serviram para o técnico Tite fazer suas observações, 2 vitórias, que seriam em outros tempos consagradoras, mas por enquanto são apenas bons resultados de observação. Na Rússia, Brasil 3-0 com o jogo sendo realizado em Moscou. Contra a Alemanha, em Berlim, Brasil 1-0. Contra uma Alemanha que não era propriamente o time titular, mas havia 3 titulares em campo. O zagueiro Boateng, o meio-campo Toni Kroos, que é o grande astro do time, e mais o atacante pelo lado esquerdo, meia-atacante Draxler. Outros 2 titulares estavam no banco de reservas, o Hummels e o Khedira não entraram, Ozil e Miller foram poupados, mas eram 3 titulares de uma seleção que tem um elenco considerado dos melhores do mundo. Não por acaso a Alemanha é a campeã do mundo. E a seleção brasileira estava sem Neymar, que era um só, mas ele representa, eu diria que pelo menos 30% da seleção brasileira. É dele a responsabilidade maior das nossas vitórias. É sobre ele que o torcedor deposita a maior esperança do Brasil ganhar a Copa do Mundo. E jogamos sem ele e vencemos. Os importantes resultados que o Brasil conseguiu deram também ao técnico Tite oportunidade de observar o Brasil sem Neymar, é outra coisa, e também observar jogadores que entraram no time, que tiveram a oportunidade de entrar. E eu reputo que 3 jogadores tiveram a oportunidade que garantiram, se não a condição de convocado, talvez até a condição de titular. Mais até do que simplesmente convocado. Falo do Thiago Silva, que fez 2 ótimas partidas, sobretudo contra a Alemanha, destacando-se quando a Alemanha pressionou com o jogo aéreo, com o jogo forte, chegando a colocar 4 atacantes em campo nos 10 minutos finais da partida. Do Fernandinho, que não é propriamente um jogador dos meus sonhos, não acho que seja um jogador fundamental para a seleção, nem titular mas para a composição do elenco, do grupo que vai à Copa, ele se torna um jogador importante. E um outro que até esses 2 amistosos não tinha ainda conseguido comprovar ser jogador de seleção, apesar de ser sempre um bom jogador no seu time. Muitos problemas de contusão atrapalharam a vida dele, a trajetória dele, para se afirmar como jogador da seleção. E falo de Douglas Costa. Acho que agora esse jogador que há 3 meses, segundo explicou Silvinho, o assistente técnico de Tite, é titular da equipe da Juventus da Itália, e o Silvinho tem acompanhado de perto a trajetória e o trabalho dele. O Douglas Costa finalmente conseguiu fazer, na ausência do Neymar, substituindo titulares, boas partidas, boas apresentações, e acho que ele se consagrou como mais um jogador para estar na lista dos 23 para a Copa do Mundo. O Brasil tem hoje uma seleção titular. Se a Copa começasse amanhã, não tenho dúvida de que o time do Brasil seria escalado com Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro naquela função do homem de cabeça de área, na segunda linha de 4, William, Paulinho, Felipe Coutinho e Neymar, e na frente Gabriel Jesus. Isso se o time do Brasil, evidentemente, não sofrer nenhum problema de contusão daqui até a Copa. Se a Copa, como eu disse, começasse amanhã. E para a lista de 23, quem mais além desses 11 jogadores estariam hoje convocados? Com certeza o goleiro Ederson, como segundo goleiro, uma disputa na lateral direita entre Fagner e Danilo, jogador do Real Madrid. Tite falou que esteve para observar o Rafinha, mas não teve oportunidade no Bayern de Munique. Marquinhos é um dos zagueiros reservas, disputando com o Thiago Silva, pode até ser titular, são 3 para 2 posições, e a outra vaga de zagueiro estaria hoje entre Jeromel e Gemerson. Pode aparecer alguma novidade daqui até a convocação final em maio. Na lateral esquerda, outra dúvida, Felipe Luiz ou Alexandro para a reserva de Marcelo. Para o meio de campo, além do Fernandinho, Renato Augusto é um jogador garantido na relação. Douglas Costa me pareceu, com esses 2 jogos, garantir a sua posição. E Firmino, que é um outro jogador que eu acho que ainda continua devendo em termos de seleção, vai sempre muito bem no seu clube, o Liverpool. E por isso ele ganha as oportunidades de convocação, embora não consiga confirmar na seleção
essas boas apresentações. Falta uma vaga, que seria ou do Fred, esse jogador que tem mostrado nos treinos e nos jogos do seu time qualidade, na seleção pouco tempo teve contra a Rússia, poderia ser o Luan, poderia ser o Diego ou poderia ser o Lucas Lima. Eu acho que essa é a última vaga que esses 4 jogadores estão lutando por ela. Um deles vai ser o merecedor da vaga final para a Copa do Mundo. Acho que a seleção para a Copa não vai fugir muito disso. O Tite vai fazer as últimas observações apenas com os jogadores atuando em seus clubes, porque não haverá mais amistoso até a convocação final. Sorte para a nossa seleção. Pelo menos a nossa trajetória, o nosso caminho está bem pavimentado. Estamos seguindo num caminho de fazer uma grande Copa do Mundo. Se seremos campeões pela 6ª vez, os resultados vão dizer dentro do campo. E dentro do campo, muita coisa pode acontecer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, recomende aos seus companheiros e aos seus amigos, compartilhe e vamos estar sempre com você, trabalhando e discutindo os assuntos principais do futebol e deixando você na cara do gol. Até a próxima!